Vamos então falar de mais um passo que é dado pela comunidade científica, no caso específico, através de um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra. Mais um passo na grande luta que todos vimos fazendo como sociedade, e especificamente a comunidade científica, contra o cancro. Métodos inovadores têm sido descobertos ao longo dos últimos anos. É um caminho, enfim, que não tem um fim à vista, mas, enfim, uma espécie de jogo de gato e do rato à medida que a ciência avança com novas propostas e o cancro, de algum modo, vai fintando estes avanços, mas, enfim, algumas conquistas têm sido conseguidas ao longo destes anos. Neste caso, vamos falar do trabalho de um grupo de investigadores do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em colaboração com a empresa Lusitin SA. Porta-voz desta equipa, aqui na nossa conversa, o professor Luís Arnaud, que é professor da Faculdade de Ciências, investigador do Centro de Química de Coimbra. Professor, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade para nos explicar e para nos apresentar esta molécula inovadora que pode representar, de facto, um passo em frente, pelo menos no conhecimento e na proposta de tratamento de tumores sólidos. Aqui, através da terapia fotodinâmica, já lá vamos saber melhor o que é esta terapia. Mas, para já, professor, talvez fosse interessante centrar aqui ou explicar-nos um pouco este campo-alvo dos tumores sólidos. São os mais problemáticos? Não são? No que diz respeito ao cancro, porque centrar a vossa atenção especificamente aqui nos tumores sólidos? Desde já, muito obrigado pela oportunidade de explicar um pouco o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho que se baseia em tecnologias que foram aqui desenvolvidas na Universidade de Coimbra. E obviamente que a primeira questão que se coloca quando se tem uma nova tecnologia é tentar perceber em que contexto é que ela pode ser mais eficaz. E de facto a tecnologia que nós desenvolvemos, a terapia fotodinâmica, as moléculas que nós desenvolvemos para esta tecnologia podem ser aplicadas em vários domínios, mas aquele que nos pareceu mais disruptivo para o tipo de desenvolvimento que nós fazemos é o dos tumores sólidos. Os tumores sólidos constituem uma parte muito importante dos problemas de oncologia que são graves e que devem ser resolvidos, ou que nós todos tentamos resolver. Não são o único tipo de cancro, há outros tipos de cancro, todos eles são importantes. Não vou dizer que um é mais importante que o outro, Claro. Isso obviamente depende muito da perspectiva do doente, do oncologista. Não vamos estabelecer prioridades em termos daquilo que são os mais importantes, mas em termos daquilo que é onde é que nós podemos intervir e ter maior impacto. E de facto, com a tecnologia que nós desenvolvemos, o impacto pode ser maior em tumores sólidos, por características intrínsecas desses tumores. E uma das características intrínsecas destes tumores é que, quando eles crescem em determinados tecidos, vai havendo uma multiplicação muito grande das células cancerígenas, elas começam a acumular-se, portanto, numa determinada região, começa a aumentar a quantidade de células por unidade de volume, portanto, aquilo que nós chamamos de densidade, começa a ser um tumor muito denso, muito duro, e nessas circunstâncias verifica-se que é muito difícil fazer chegar os medicamentos ao interior do tumor. O tumor é tão grande e tão difícil de atravessar que efetivamente os medicamentos não chegam bem ao interior das células que estão dentro do tumor. Esse crescimento exagerado, esse crescimento enorme cria uma espécie de blindagem, vai criando uma espécie de blindagem que dificulta a chegada de medicamentos e de outros tratamentos. De alguma forma, sim, porque começa a haver uma compressão dos vasos sanguíneos. Essa compressão dos vasos sanguíneos diminui o fluxo do sangue, portanto, dos nutrientes, portanto, do oxigênio, mas também dos medicamentos. E, portanto, essa pressão que é gerada pelas células impede, de facto, a difusão, a entrada dos medicamentos no tumor. Tem havido muitas estratégias dirigidas para tratar este tipo de tumores. O problema é que, muitas vezes, quando se dirige a estratégia para o tumor, está-se a acrescentar ao medicamento algum tipo de direcionamento, algum tipo, digamos, de acrescento molecular que faz com que haja maior especificidade pelo tumor, mas ao aumentarmos o tamanho do medicamento dificultamos a sua infiltração. E aquilo que nós aqui
procuramos fazer foi reduzir ao mínimo o tamanho da molécula, que é o nosso medicamento, de forma a que ele tivesse uma melhor possibilidade de se infiltrar no tumor. Noutras conversas, houve alguém, agora não me lembro de quem, que utilizou para nos explicar como é que estes medicamentos são levados até às células tumorais. Falamos um pouco no transporte, é como se fosse uma espécie de autocarro que transportasse o medicamento. E a questão aqui, tanto quanto percebi, é essa dificuldade. Os autocarros são cada vez maiores para chegar a estas células. Portanto, vocês propõem, no fundo, jogar aqui com outros meios de transporte. Se pode utilizar esta metáfora. A analogia é legítima. De facto, muita investigação tem sido feita para desenvolver métodos que possam transportar seletivamente os medicamentos para as células cancerígenas, que as identifiquem, saibam que aquela é a célula cancerígena e, consequentemente, consigam dirigir a terapêutica. E dirigir, terapêuticas dirigidas são muito importantes, porque têm menos efeitos adversos em células que não sejam cancerígenas. Portanto, muito trabalho foi feito nesse sentido. O transportador fica muito grande Claro. e depois não passa naquelas estradas muito pequeninas e tortuosas que são as artérias no interior do tumor. E, portanto, este novo veículo é aquele que vocês acabam de propor nesta altura, nesta nova molécula que acabaram por construir, que é menor, portanto, teoricamente teoricamente, e não só, já lá iremos, porque já pelo menos há alguns testes, irá entrar nessas ruas mais estreitas, nesses lugares mais estreitos, mas não é só a questão do tamanho, há aqui outras novidades, não é? Sim, obviamente que quando nós abdicamos de acrescentar partes para ter uma terapêutica mais dirigida, temos que compensar isso de outra maneira. E de facto há aqui duas componentes. Uma das componentes é de facto a molécula, e a molécula foi desenhada para ter todas as características necessárias para o tipo de terapêutica que nós utilizamos e ser o mais pequeno possível. E simultaneamente temos um outro componente na terapia fotodinâmica que consiste na ativação desta molécula. Na terapia fotodinâmica nós temos um medicamento e temos uma ativação que é feita por luz, tipicamente luz vermelha ou infravermelha. Quando nós temos a ativação pela luz, a molécula passa a estar, portanto, ativada, pode exercer um determinado efeito terapêutico. Na ausência de luz, ela não tem esse efeito terapêutico. E, portanto, nós temos aqui também um utensílio adicional para direcionar a terapêutica, que é a luz, iluminando o tumor sólido com luz que vem de um laser. Nós conseguimos dirigir a ativação da molécula exclusivamente para aquela região do tumor e, portanto, evitar efeitos que possam surgir noutro tipo de tecidos. Ela é o fármaco em si, ela é o próprio fármaco, ela própria tem a capacidade de identificar efetivamente os tumores. Nós temos uma relação na acumulação desta nova molécula entre os tumores e os tecidos circundantes de um fator de 13, portanto ela acumula-se 13 vezes mais no tumor do que nos tecidos circundantes, ela é, portanto, seletiva, tem a capacidade de se infiltrar no tumor e depois tem esta propriedade também, característica das moléculas usadas em terapia fotodinâmica, que é a de ser ativada pela luz. Ou seja, mesmo estando presente nos tecidos normais, ela não tem qualquer efeito. Quando nós a iluminamos, quando nós iluminamos o tumor sólido e, consequentemente, a molécula no tumor sólido, ela passa a estar ativa e, nessas circunstâncias, destrói as células cancerígenas. Mas chama-se luz 51 ou é luz 5i? Peço desculpa agora aqui pela minha dúvida. Isso permite-me de facto explicar Sim, que sim. este trabalho foi iniciado numa colaboração com uma empresa, a Lusitin, e naturalmente a empresa fez muitas moléculas diferentes. A empresa Sim. Lusitin... Sim, ia pedir-lhe isso mesmo, já agora que nos apresentasse brevemente a Lusitin. Sim, a empresa Lusitin foi constituída há alguns anos, começou com um ensaio clínico de uma molécula que se chama Redaporfin. O nome do código da Redaporfin era Luz 11. E essa molécula esteve de facto em ensaios clínicos de cancro avançado de cabeça e pescoço, em conjunto com o IPO do Porto, em que fizemos o tratamento de cerca de 20 doentes. Foi de facto bastante bem sucedida, mas também identificámos algumas limitações. E de facto esta molécula, a Redaporfin, ou Luz 11, foi de alguma forma inspiradora para se fazerem outras moléculas, e quando nós dizemos Luz 51 é porque entre a Luz 11 e a Luz 51 fizemos mais 40 moléculas. Estudámos
que procuramos identificar as suas características mais vantajosas para vários tipos de terapias efetivamente, quando chegamos a esta, encontramos aqui muitas vantagens. Enfim, isso levou-nos, obviamente, a fazer uma publicação científica que foi muito bem recebida pela comunidade científica e estamos agora, naturalmente, interessados em continuar o seu desenvolvimento. Essas outras moléculas saíram do laboratório, entraram no campo clínico ou não? Essas moléculas Não, anteriores até chegar a esta 51, que de algum modo ainda está em laboratório, digamos assim. não. Tipicamente fazem-se, eu diria, milhares de moléculas no laboratório até se encontrar uma que tem as características necessárias para justificar, digamos, uma translação clínica. Ok? Dentro destas milhares de moléculas que são feitas, algumas centenas são estudadas com modelos biológicos, com células, algumas dezenas eventualmente são estudadas com modelos mais evoluídos, nomeadamente com ratinhos, mas muito raramente nós encontramos numa só molécula todas as características necessárias para se justificar fazer um ensaio clínico. E, portanto, a luz 11 e a luz 51 são nesse aspecto excepcionais, porque elas conseguiram reunir todas as condições que nós achávamos adequadas para fazer ensaio clínico. Muito bem. Queria pedir-lhe, voltar um pouco atrás na conversa para percebermos melhor este conceito, estas novas moléculas que são ativadas por luz vermelha ou infravermelha, que é de facto um conceito que me parece interessante. Ou seja, as moléculas são levadas até ao tumor inativas, contrariamente se calhar a outras moléculas ou a outros métodos terapêuticos em que esse método, esse componente já vai ativo, atravessando camadas de células boas até chegar ao tumor, às células alvo. Este tipo de sensibilização através da luz tem de facto esta vantagem. Ela só vai ser ativada mesmo junto do seu alvo, portanto deixando o máximo possível as células boas descansadas, sem as agredir. É uma concepção nova, uma terapia nova, uma utilização científica nova, esta da fotossensibilização de moléculas? Relativamente nova. Não fomos nós quem inventou a terapia fotodinâmica. Existem alguns produtos aprovados na Europa, aprovados nos Estados Unidos, no Japão, que são moléculas que são utilizadas em terapia fotodinâmica, portanto a tecnologia já é conhecida, mas esta tecnologia tem vários desafios que tem que vencer para se tornar, digamos, para se implantar no mercado. O primeiro desafio é que a luz atravessa relativamente mal os tecidos. Por isso é que nós somos opacos. Se a luz nos atravessasse, como atravessa o ar, nós não nos víamos, não é? E, portanto, chegámos à fase do homem invisível, que é um dos... Exatamente. um dos a luz atravessa... do cinema. Atravessa mal os tecidos e, consequentemente, a profundidade de penetração da luz é baixa, o que significa que limita o campo de atuação da terapia fotodinâmica. Uma questão muito importante em terapia fotodinâmica é utilizar luz infravermelha, que atravessa mais os tecidos do que a luz vermelha. Okay? Enquanto que a luz vermelha consegue atravessar um bocadinho a pele, talvez até a epiderme, se nós utilizarmos luz infravermelha com a mesma intensidade, ela atravessa muito mais profundamente, até 1 centímetro de profundidade, a pele. E, portanto, há vantagens muito grandes em ter fotossensibilizadores que utilizam luz infravermelha em vez da luz vermelha. E uma das limitações dos fotossensibilizadores existentes hoje em dia é que eles usam essencialmente a luz vermelha em terapia fotodinâmica e, consequentemente, só se conseguem utilizar para tratar tumores relativamente pequenos. Aquilo que é também uma das características muito importantes da molécula que nós desenvolvemos é que ela absorve intensamente luz na região do infravermelho, onde a luz penetra mais profundamente nos tecidos. E isso permite-nos, consequentemente, fazer o tratamento de tumores maiores. E aqui temos a combinação dos dois fatores. Por um lado, a molécula penetra mais dentro dos tumores sólidos, que são grandes. Por outro lado, a luz infravermelha penetra também mais nesses tecidos. E, consequentemente,
isso resulta em oportunidades de tratamento muito mais vastas do que aquelas que existem atualmente com a terapia fotodinâmica. Muito bem. O professor Luís Arnaud explicou há pouco que esta molécula é o próprio tratamento, não é um veículo de transporte de fármacos. Portanto, como é que ela atua contra as células cancerígenas? O que é que ela faz nesse combate? Sim, pronto, o mecanismo é um mecanismo um bocadinho invulgar, mas interessante, muito interessante. Esta molécula vai absorver a luz. Antes de absorver a luz, ela não tem nenhum efeito biológico. Okay? Nós podemos fornecer grandes quantidades desta molécula às pessoas ou aos animais e não há qualquer manifestação de toxicidade, portanto, é muito, muito bem tolerada. Mas quando nós a iluminamos, ela vai receber a energia da luz e vai utilizar essa energia da luz para ativar o oxigênio. E esse oxigênio ativado, não só o oxigênio, mas outras espécies que são ativadas, tornam-se citotóxicas, quer dizer que podem elas oxidar material biológico e induzir uma cascata de reações químicas que levam à morte celular. Portanto, isto é de facto uma combinação de vários fatores. Nós temos a molécula, ela Uhum. absorve tudo, fica com um excesso de energia, que é a energia da luz que ela absorveu, vai usar esse excesso de energia para, em combinação com outras espécies, como por exemplo o oxigênio, que está presente nos tecidos, para gerar espécies citotóxicas que matam as células. Este efeito é um efeito local, porque estas espécies citotóxicas tipicamente matam a célula onde elas se encontram. Não vão sequer matar uma célula adjacente. É, portanto, um efeito local, o que significa que os efeitos adversos resultantes da terapêutica são, de facto, muito baixos. Aliás, o que se verificou no ensaio clínico com a Redaporfine. A Redaporfine, no ensaio clínico que foi feito, como eu disse, em colaboração com o IPO do Porto, foi extraordinariamente bem tolerada. E o que é que acontece depois a estas moléculas? Saem do nosso organismo? E aí entramos, de facto, numa parte um bocadinho mais técnica. Aham. O que acontece às moléculas no organismo é uma parte, digamos, da ciência que se chama farmacocinética. E, portanto, a farmacocinética vai-nos ajudar a perceber todo o percurso do medicamento no organismo. E, nomeadamente, a forma como ele é absorvido, na forma como ele é distribuído. Eu já falei da absorção e da distribuição e já expliquei que na distribuição nós temos uma relação entre o tumor e os tecidos normais, que é um fator de 13, e depois na eliminação. E, de facto, a eliminação da molécula também foi estudada e aquilo que se verifica é que esta molécula é eliminada em cerca de meia dúzia de horas após a administração. Ou seja, seguramente 12 horas depois da administração da molécula, ela praticamente já não existe no organismo e, portanto, não tem qualquer efeito, não tem efeito sequer, digamos, de fotossensibilidade. A iluminação tem que ser feita uns 15 minutos depois da administração. O tratamento é muito rápido. Muito bem. É de facto um tempo muito interessante. Os resultados até agora que foram divulgados pela sua equipa são muito interessantes, mas são resultados ainda em laboratório, nomeadamente em ratinhos, com tumores agressivos, tumores grandes, com analogia, por exemplo, para o cancro da mama triplo negativo. Estes resultados, de algum modo, são muito reconfortantes para o vosso trabalho, que não está terminado, claro. Falta dar o passo seguinte ou ainda há mais resultados que vocês querem confirmar e obter em laboratório antes de dar um passo seguinte em direção à aplicação clínica, que não será já ali, imagino eu, não é? Não estamos longe, não estamos longe. Não? É claro que não, mas quando nós dizemos isto, enfim, também para não causar falsas expectativas, quando se diz que num projeto de química medicinal não se está longe do resultado, significa que estamos a 5 anos. 5 anos para nós. Pensei que fosse mais tempo, apesar de tudo. Exatamente, exatamente. Por isso eu disse não estamos longe. 5 anos é capaz de ser um prazo realista para conseguir iniciar e completar os ensaios clínicos e poder, obviamente, ter a terapia disponível para os clínicos a utilizarem. Mas são 5 anos. Há, naturalmente, muitos resultados que já foram obtidos e que foram publicados. Eu diria que os resultados mais importantes já foram de facto publicados. Do ponto de vista da investigação científica, nós ainda queremos explorar um aspecto que nos parece muito interessante, que é a da combinação terapêutica. Hoje em dia, o cancro é um problema muito complicado e, portanto, o tratamento oncológico é tipicamente uma combinação de terapias. E, portanto, há virtuosidades na combinação entre várias abordagens terapêuticas e nós estamos particularmente
muito interessados em explorar a combinação entre a terapia fotodinâmica com as moléculas que desenvolvemos e a imunoterapia. Há razões para acreditar que vai haver um efeito sinérgico, que nós vamos potenciar os efeitos da imunoterapia. Obviamente, para isso ser consolidado, ainda é necessário fazer alguns estudos Claro. Laboratoriais. Muito bem. Os resultados já foram publicados numa das revistas científicas. Deixarei aqui o link da especialidade. É sempre uma exposição interessante e útil de quem trabalha em ciência e investiga perante os seus pares, não é? Já têm retornos desta publicação? Que tipo de retornos tiveram até agora, professor? Há dois tipos de retorno. O primeiro que nós obtemos é quando submetemos o nosso artigo científico para publicação, ele é revisto por pares, não é? Portanto, as revistas científicas de maior impacto, há um processo muito exaustivo e muito rigoroso de avaliação dos artigos que são submetidos antes de eles serem aceitos para publicação. E a revista onde nós publicamos é de facto uma das revistas mais rigorosas e mais difíceis de publicar dentro desta área da química medicinal em particular. E a primeira informação que nós obtivemos e que até confesso me surpreendeu bastante, enfim, já trabalho há muitos anos em investigação científica, tenho várias centenas de artigos publicados, foi que os revisores acharam que nós estávamos a ser modestos na descrição da molécula. E isto acho que nunca tinha acontecido. Tipicamente eles dizem, vocês não podem, reclamar tantos resultados, não têm substância para, fundamento para reclamar que isto é tão bom quanto vocês estão a dizer. E aqui aconteceu-me talvez pela primeira vez na vida ao contrário. O feedback dos avaliadores foi exatamente a dizer, então, vocês têm aqui isto e não dizem que é o melhor e não tentam, digamos, a engrandecer os vossos resultados. E nós tivemos que, eventualmente, alterar o artigo para adicionar alguns adjetivos qualificativos que não estavam lá e que procuravam, portanto, realçar o valor do nosso contributo. Muito E bem. isso foi muito... Excelente sinal. Foi muito compensador e é muito raro nós na nossa profissão encontrarmos este tipo de reação. E depois, obviamente, o artigo foi publicado há muito pouco tempo, estamos a falar de 1 ou 2 semanas que ele está disponível, mas é um dos artigos que nesta revista tem tido mais acessos por parte de investigadores. Portanto, há de facto vários indícios de que vamos ter algum impacto neste domínio. Muito bem. Que a luz 51 continue a brilhar, é isso que se espera, que esperam vocês como equipa responsável por este trabalho e obviamente de algum modo também nós como sociedade. Esta tecnologia pode ser, ou esta molécula poderá ser eventualmente aplicada noutros campos terapêuticos que não necessariamente aqui no campo dos tumores sólidos? Sim, eu devo dizer que já ficaria muito satisfeito se ela tivesse Se funcionasse neste campo. Clínico, tivesse um impacto clínico, porque alguns dos tumores em que nós estamos a estudar as aplicações e estamos, enfim, a desenhar os ensaios clínicos são tumores que afetam uma grande parte da população e são tumores muito agressivos. O tumor da mama tipo negativo, o tumor do pâncreas, cabeça e pescoço, pulmão, já são coisas que são enormes em termos de impacto na vida das pessoas e, portanto, o nosso objetivo é procurar contribuir para a solução destes problemas. Eu sou da opinião que não há uma solução universal para todo o tipo de problemas de saúde ou outro qualquer, não é? Portanto, as melhores soluções são tipicamente soluções que são cuidadosamente planeadas e dirigidas a um determinado objetivo. Às vezes eles até manifestam-se, digamos, bem, com efeitos favoráveis noutros objetivos, mas isso é muito raro. E, portanto, o nosso objetivo não é ter um tratamento para tudo o que é possível imaginar dentro da área da oncologia, mas pelo menos para estes tumores que são muito difíceis de tratar, que são tumores sólidos, muito densos, onde a infiltração das moléculas é difícil, onde os resultados clínicos atualmente existentes
são muito tristes, quer dizer, as pessoas efetivamente não têm grande solução terapêutica. Termos impacto aí é para nós, desde já, Claro. muito compensador. Muito bem. Professor Luís Arnaud, muito obrigado por nos explicar este vosso trabalho. Isso, continuação de, não vou dizer muito sucesso, vou dizer continuação de sucesso e de bons sucessos. Obrigado. Obrigado.